Aleluia. Vamos receber o pastor Carlos com alegria para ministrar a palavra de Deus. Glória a Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém, irmãos? Está todo feliz com Jesus? Pode tomar os vossos assentos em nome de Jesus. Quero dizer aos irmãos que estou muito feliz de retornar a esta casa. Como diz o pastor Carlos, somos um exército, né? Só estamos em quartéis diferentes. O mesmo Deus daqui é o Deus de lá. E se eu não tivesse vindo aqui, não tivesse conhecido vocês, eu tinha certeza que nós iríamos encontrar lá no céu. Amém? Nós servimos um Deus poderoso, que cuida de nós aonde nós estamos. Eu gosto muito quando se fala de missão. Irmão, Jesus foi o primeiro missionário. Ele, ao vir este mundo, ele veio com uma missão de nos resgatar. E ele formou mais 12 missionários, e depois formou mais uns 70, mais uns 500, e chegou até nós. Nós não estamos por aqui simplesmente, eu caí aqui. Nós somos um missionário do Senhor. Nós somos um missionário do Senhor. Como o pastor na sua oração dizia, às vezes você entrou aqui fraco, cansado, fatigado. Mas eu quero te dizer que na sua mente, às vezes na minha mente, nós estamos fracos. Mas eu quero dizer que nós estamos fortes, porque nós estamos na casa do Pai. Nós estamos na casa do Pai. E eu quero aqui agradecer ao pastor Carlos, juntamente com a sua esposa, a pastora André, os filhos, obreiros, por me permitir vir aqui, porque quando nós abrimos o espaço do púlpito da igreja, nós estamos abrindo a porta da nossa casa para receber, como disse o pastor, que nós estamos nos estreitando, através da Laícia nós nos aproximamos, e me sinto bem em falar com ele. Nós temos trocado algumas conversas, nós temos dialogado, nós estamos aproximando para nós fazer um trabalho junto, né? Para fazer uma diferença nesse país. Eu aqui não quero ser longânimo, porque não é muito o que falar que Deus vai fazer alguma coisa. É preciso termos foco e Deus vai falar. Amém? Eu escrevi aqui o tópico assim, dizendo as condições para ser um missionário, para ser um obreiro do Senhor. As condições para servir a Deus. Eu costumo dizer na igreja que tudo que eu vou falar na igreja, não há nada que ninguém já ouviu antes. Eu simplesmente vou relembrar aquilo que você já ouviu alguns anos atrás. Talvez está esquecido aí, então eu vou te trazer a memória do que está escrito na Sagrada Escritura. Amém? E em Mateus, se você tiver a Sagrada Escritura, a palavra aí, você pode me acompanhar. Em Mateus 16, 24. Deus te abençoe, obrigado pelo carinho. Irmãos, colocou meu teclado, meu computador aqui na mesa, já vim sem nada, né? A gente é acostumado a subir no altar. Que Deus te abençoe pela atenção, tá? 16, 24, que diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos. Entenda só uma coisa, que foi Jesus que disse. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Às vezes na palavra de Deus nós ouvimos certas frases uma vez só na Bíblia, mas aqui agora eu quero ler para vocês em 3 diferentes passagens as mesmas palavras. E também diz em Marcos 8, diz assim, e chamando a si a multidão. Jesus naquela hora estava chamando a responsabilidade para si, que muitas vezes nós temos que fazer isso, de chamar a responsabilidade para nós. Foi o que o apóstolo Paulo fez em um barco com quase 300 pessoas. Ele começou ali,
ninguém dando ouvido à sua fala, mas ele terminou com o controle de todas as coisas, porque ali um anjo aparece para ele depois de 14 dias de naufrágio, e aparece para ele e diz que ninguém naquele barco iria morrer, mas que todos chegariam lá na frente. E quando ele fala, que ele entrega a mensagem para todos que estão ali, a primeira coisa que ele faz é comer, é fortalecer. Aí ele está dizendo, e chamando-se a multidão, e disse: olha para mim vocês, com os seus discípulos. E ainda vai continuando, e disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e toma a sua cruz, e siga-me. Agora, Lucas 9, e dizia a todos, olha, ele não deixou ninguém pular de fora. Os que estavam ali, todos ouviram o que Jesus disse, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga ele. Irmãos, a melhor pessoa que já existiu, a pessoa mais sábia que já passou na face da terra. Quando você encontra uma pessoa inteligente, é aquela pessoa que te deixa livre. Se você for em qualquer um outro país, que lá há um ditador, vocês ou nós não somos livres naquele país. Somos vigiados. Somos obrigados. Por exemplo, se não paga imposto nesse país, ele vai tomar. Se não divide a fatia de bolo com o governo, ele vai querer o bolo todo para ele. É obrigado a pagar, tem que pagar. Aí Jesus, pregando para uma multidão, ensinando os discípulos a alcançar multidões, ele vai dizer assim: olha, se alguém quiser, há uma condição, nós temos que querer. Você quis vir aqui hoje, se alguém quiser, estamos vendo que Jesus não obriga ninguém. Não é verdade, irmãos? Olha, o Senhor, Jesus nunca obrigou ninguém a segui-lo. Nunca. Em João 6, 66 ao 69, eu quero ler para você. Que diz assim, ó: desde então, muitos de seus discípulos tornaram para trás. E vai continuando. E já não andava com ele. Então diz Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para que iremos? Se só tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo. Irmãos, quando nós aproximamos do Senhor, nós vamos aprendendo que sem Ele é impossível caminhar. Pedro, ele quis seguir Jesus, mas ele aprendeu que na caminhada com Jesus, não havia outro caminho, se não fosse Jesus. Então, irmão, embora na nossa fraqueza, na nossa angústia, pensando em desistir, nós chegamos à igreja arrastado, porque queremos, e sabemos que não há outro caminho, senão há Jesus, senão só Jesus. E ainda, irmãos, tem outros versículos, que ele vai dizendo, e muitos versículos ele vai dizendo. Então, onde Jesus ia, as pessoas estavam com Jesus. Jesus tentava ir para o deserto, e lá, quando ele manda um monte de discípulos pregar, e chega uma certa ocasião que os discípulos voltam para trás. E Jesus chama ele para um lugar à parte. E depois, quando eles terminam de conversar, eles começam a perceber que a multidão já estava grande. E Jesus disse: olha, o tempo de descanso acabou. A multidão está aí, elas precisam. Ela estava desesperada. Irmãos, vocês querem acompanhar uma pessoa má, que só te faz mal, que só critica? Não, eu creio que não, eu não quero. Então era prazeroso estar perto de Jesus.
As pessoas queriam ouvir o que Jesus falava, porque elas sabiam que o que saísse da boca de Jesus eram vidas. Então elas não queriam abandonar Jesus. O que nós temos que fazer para conhecer, para querer Jesus? Conhecer Jesus. Como conhecer Jesus? Vindo na igreja, estudando a Sagrada Escritura, pedindo para Ele discernimento e inteligência. Irmãos, nós estamos num culto de missão. E se é missão nossa, se até o final do ano Deus te deu uma missão, mas para isso você tem que querer. Trazer no mínimo 3 pessoas que não vai na igreja, nunca foi na igreja, que não é crente, no mínimo 3. Deus colocou no meu coração fazer isso, mas você quer fazer? E lá na igreja eu ensino, o Vinícius está ali, ele sabe. Não convida ninguém que está congregando em outra igreja, ele tem pastor. Um dia chegou um casal lá para conversar comigo, pastor, eu vou sair da minha igreja. Vai, irmão, vai, o pastor meu é assim, 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 você não deve sair de lá não. Mas por quê? Perguntou para mim. Você é igual ao seu pastor. Vocês têm que consertar lá e crescer lá dentro. Sai não. Tá, fica quietinho lá, você vai crescer lá. Irmãos, até certos tempos atrás eu sabia que estava lá. Eu acho que melhorou, estava feliz. Irmãos, nós temos que querer. Né? Querer evangelizar. Sabe? Ah, Jesus, né? Eu quero servir Jesus. Irmão, é maravilhoso dizer aleluia, tal, tá numa igreja. Que igreja linda é essa? Mas será que nós não sentimos alegria de ver mais um irmão evangelizar no mínimo 3 irmãos que não foram em igreja, que está nas drogas, que está bebendo, que não sabe para onde vai? Nós temos que querer. Alguém quis sair daqui da Europa para ir lá para o Brasil, lá para o Pará, e começou a igreja lá sem falar português. Sabemos que nós somos fruto daqueles que foram para lá, nós somos fruto e estamos aqui hoje. E saber que nós temos que gerar fruto. Em João 15, ele começa dizendo que dá fruto, dá mais fruto, dá muito fruto, e o seu fruto permanece. Nós temos que querer, irmãos, dar frutos. Nós temos que ter o prazer. Tem uma igreja lá em Brent Cross, tem mais ou menos 4.000 membros, pessoal da Jamaica. 4.000 membros. Quando eles vão para a igreja pulando, cantando, não sei se você, para te dar o dízimo lá, eles vão pulando, batendo pandeiro, dando cambalhota na igreja para entregar o dízimo. Irmãos, que missionários são esses? São maravilhosos, eles querem. Imagina a igreja que, lá no céu, o senhor está aqui e eu estou ali. Imagina lá no céu as pessoas que, todo mundo que for para o céu vai ter que congregar na igreja juntamente com o pastor Carlos. É da eternidade. Imagina assim, se for assim, começa a trabalhar a igreja, para você ter muito o que conversar lá no céu, dialogar. Então começa a falar, começa a crescer a igreja, botar 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Não começa a querer trazer só 3, começa a querer trazer mais. E seja um missionário. Mas para isso temos que querer. Tá? E ainda vamos continuar. Não basta querer. Vocês vão ver aqui no tópico, vamos lá para cima, 16, Marcos 16, 24. Depois do querer, tem que renunciar a nós mesmos. Pastor, mas não dou conta. Mas tem que querer. Tem que dar conta, tem que renunciar. Né? O que é renunciar? Largar alguma coisa, abandonar alguma coisa. O que é renunciar? Imagina uma coisa, eu vou renunciar ao meu trabalho. Vou trabalhar menos horas. Eu vou trabalhar 6 dias na semana, mas na hora do culto, nada me para, eu vou para o culto. A minha filha tem 20 anos, está na faculdade. E dentro de 16 anos ela trabalha. Eu disse, Mariana, pode trabalhar, mas entende uma coisa. O nosso culto é no domingo oficial. Não perca culto. Não perca. Irmãos, ela não perde culto. Ela trabalha desde 16 anos.
Eu estava dando uma mesada para ela de 200 libras por semana. Para ela não trabalhar. Eu disse assim, pai, eu não quero. Eu quero construir a minha própria história. Eu quero trabalhar, eu quero ter o meu dinheiro. Em desde 16 anos ela trabalha. Eu que seguro para ela não trabalhar. Está na faculdade e trabalha. Está na faculdade e trabalha. Isso é uma independência. Então, mas só que eu tenho ensinado a palavra de Deus para ela. Quando ela vê alguma coisa irregular, ela chega e diz, pai, mas é certo isso? Mas ela está na igreja, pergunta, eu passo tarefa para ela, falo assim, ó, vamos fazer uma brincadeira aqui de conhecer a Bíblia. E nós vamos dialogando. Porque como que ela vai querer um Deus se ela não conhece? Agora tem uns que conhecem, mas não querem. Né? E vai ainda, tem que o quê? Tem que renunciar. Mateus 4, 18, 20. Escuta só, olha aqui, ó, a renúncia. Vou falar de 2 homens, de Pedro e André. Eles deixaram as redes. 4, 18. E assim, ó. E Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram um pescador. E disse-lhe Jesus, vinde após mim, eu vos farei pescador de homens. Então eles, deixando logo a rede, seguiram Jesus. Irmãos, quando eu e você batizamos nas águas, nós nos tornamos um discípulo do Senhor. Quando eles largaram tudo, Jesus os treinaram para eles anunciar as boas novas. Então, primeira coisa, nós temos que querer, temos que renunciar. Aquele que não renuncia, perde, e perde muita coisa, não só Jesus. O que não renuncia, perde a igreja. O que não renuncia, perde a esposa. O que não renuncia, perde os filhos. O que não renuncia, perde o emprego. Irmãos, todo dia nós temos que renunciar. Todos os dias. Porque se nós não renunciar, nós queremos ditar em casa, ditar na igreja, dizer o que a esposa tem que fazer, dizer o que o marido tem que fazer, porque nós não renunciamos, é do meu jeito, a mensagem é do meu jeito, o louvor que vai cantar na igreja é do meu jeito, irmãos, é porque não houve renúncia. Porque quando há renúncia, quando sobe no altar o pastor pega o microfone, quando ele lê a palavra, ele começa a falar, quando o louvor começa a ministrar, nós nos entregamos, nós fechamos os olhos, nós falamos com Deus, diz, Deus, fala comigo hoje, fala com a tua igreja hoje, eu quero voltar para casa renovado. Irmão, se não houver renúncia, é impossível ouvir a voz de Deus. Por quê? Coração endurecido. Coração endurecido. Sempre sabemos mais. Eu estava um dia numa sala de aula, e o professor era Jorge Linhares. Ele contou que quando ele estava sentado no seminário, tinha um colega com ele na sala de aula. E ele já estava pregando no Brasil inteiro. E o professor chegou para dar aula, e aquele que estava pregando, estava sentado do lado do pastor Jorge Linhares, fez uma pergunta para o professor. O professor disse, olha, eu não consigo te responder agora, mas eu vou te responder. Ele deu um tapa na mesa e foi embora. Você aqui, eu sei mais do que todo mundo, ninguém sabe nada mais. E foi embora. Alguns anos depois, Jorge Linhares falando, que ele está atravessando a rua, grita o nome dele, ele olha para lá assim, vê uma pessoa toda barbuda, toda suja. Vem cá, vem cá. A pessoa correu até ele e disse, mas quem é? Você não lembra de mim? Não estou lembrando de você. Ah, eu sou fulano de tal. Ah, sério, você é o fulano de tal? Irmãos, estava nas drogas, tinha virado mendigo, nas bebidas alcoólicas. Por quê? Porque faltou a submissão, ficou soberbo, não foi humilde, não houve renúncia. Então nós temos que renunciar todos os dias, mas todos os dias. E também outros que deixaram tudo, irmãos. Tiago e João deixaram o barco e o pai. Ele não deixou só o barco, não deixou só a empresa.
deixaram o barco e o pai. E ainda vai dizer assim, olha, Mateus 4:21 diz assim, ó, e adiantando-se dali, já tinha chamado 2 antes. 2, que era, no caso, Pedro e André. E o André, irmão, eu tenho certeza que Pedro nunca ia deixar de seguir Jesus. Porque segundo o historiador, deixa eu abrir um parênteses aqui, eles disseram que naquele dia que o barco, que Pedro não tinha pegado nada, que ele estava lavando a rede, aquele foi o dia da frustração de Pedro e dos seus funcionários, das pessoas que estavam com ele, dos sócios dele. Eles dizem que tinha mais ou menos 3.000 lojas que vendia peixe. E a única tenda que não foi aberta, que não ia ser aberta naquele dia, era a tenda de Pedro. Então, quer dizer, tinha 2.999 lojas abertas, todas tinham pegado o peixe, mas a de Pedro não tinha peixe. Agora olha aqui, ó, os fracassados saem de dentro do mar e está vindo uma comitiva de sucesso, vindo para ver Pedro. E naquele dia, o único barco que não tinha peixe era o de Pedro. E aonde Jesus pede para entrar? No barco de Pedro. Talvez estivesse cheio, não tinha espaço para Jesus ali dentro. E Jesus vai ali e muda a história de Pedro. Traz alegria para a família de Pedro, traz alegria para os funcionários de Pedro, traz alegria para os sócios de Pedro. E depois de tudo ele faz o chamado. Bem, eu quero. Porque eu sei que estar com o Senhor é muito melhor do que pescar e estar aqui competindo aqui, não, com o Senhor é diferente. Irmão, tem coisa que Deus faz na minha e na sua vida para Ele entrar. Nós perdemos tanto tempo assim, sabe? Nós estamos sem tempo, não estamos mais sensíveis, não estamos mais enxergando nada. Aí Deus mexe, só um pouquinho, só um pouquinho, para nós ver que nós precisamos estar com Ele na caminhada. E teve outros que renunciaram. A Bíblia diz que Bartimeu largou a capa dele. Irmãos, era o dinheiro que ele tinha. Ele disse, não, eu vou colocar toda a minha confiança no Senhor. Toda a minha confiança. O dinheiro que eu recebo que é nada pelo que o Senhor fez por mim. Nada. Que disse aqui, ó. E ele, lançando de si a sua capa, levantou e foi ter com Jesus. Irmão, eu quero citar mais algumas condições para servir Jesus. As coisas nós temos que deixar para trás. E ainda, Levi, ele trabalhava na Receita Federal. Quando Jesus chama ele, Lucas 5, 27 e 29, quando Jesus chama ele, e ele decide, ele quer ir, a primeira coisa que ele faz um banquete na casa dele, para mostrar a mudança de vida que ele estava tendo, para mostrar quem era o companheiro dele dali para frente. Ele não importou com as condições sociais, com os empresários, com os amigos da Receita ou outros lá, o chefe, ele convidou todos. E ele deu uma festa, e a partir de hoje eu não estou mais nesta companhia. A partir de hoje eu não faço mais parte dessa equipe. A partir de hoje eu estou com este Senhor. Eu ouvi dele e eu acredito quem é ele, porque ele chegou e me chamou pelo nome. E outra, irmãos, vamos aqui. A mulher samaritana. Ela chega lá no poço, tirando a água. Olha aqui. E chega ele sozinho. Encosta do lado. Ele diz, eu tenho água para te dar. E a água que eu tenho para te dar, nunca mais você vai ter sede. E tem um pequeno diálogo com ele. O que ela deixa aos pés dele? O cântaro, a água, o alimento da casa dela naquele dia, o sustento para a família dela naquele dia. Ela deixa aonde? Aos pés de Jesus. E ela pega, eu creio que ela vai embora correndo. Ela vai correndo, pastor. E ela chega, e ela não procura as mulheres, pelo que eu entendo aqui na Bíblia. Ela procura os homens, porque os homens sabiam quem ela era. Eu encontrei um homem, que ele falou para mim tudinho, tudo o que eu sou. Eu creio que os homens todos foram, porque queria saber se era verdade, porque os homens conheciam ela. E Jesus toca nela e fala tudo o que ela era. E ela vai anunciar, e as pessoas vêm.
Mas antes desta decisão, ela disse: eu creio no Senhor. Hoje não tem problema se falta comida lá em casa, se falta água, se alguém briga comigo, mas uma coisa eu tenho certeza que o Senhor é o Cristo. Então vale a pena, irmãos, renunciar por este Deus. Vale a pena. Quanto testemunho tinha mais que te mostrar aqui nesta noite, para dizer que quando nos colocamos aos pés dele, quando nos descemos ao pé dele, ele vai fazer. E ainda, tem outra coisinha mais difícil. Aqui, ó. A primeira é querer. Segundo, renunciar. Terceiro, pegar a cruz. Quantas pessoas estão abandonando a cruz? Quantas pessoas? Quantas? Quantas pessoas estão desistindo? Quantas pessoas estão desistindo de adorar a Deus? Quantas? Hoje, na internet está cheia. A internet não precisa mais de igreja, não é? Não precisa mais de dízimo. E quem nós somos? Nós somos missionários? E os que precisam de nós, aonde estão eles? Para onde eles irão? Nós não somos os discípulos de Cristo. E eu sou o discípulo, eu tenho um chamado. Eu prego a palavra de Deus. Eu tenho um chamado para ensinar, para mostrar a Bíblia, apresentar a palavra de Deus. E aonde eu chego, eu costumo dizer que eu não falo nada diferente, não estou falando nada diferente. Não tem como mudar a Bíblia. Alguns estão tirando algumas partes, querendo não viver, mas lá no último dia, no dia do encontro, isso aí nós veremos. Uma coisa que nunca muda as pessoas. O Adão se foi, o Abraão se foi, o Isaac se foi, Jacó, José foi, e muitos outros que você vê na Bíblia se foi. Muda as pessoas. Mas, irmãos, a mente do ser humano é igual. Os anseios, os medos, as incertezas, as inseguranças. Será que eu dou conta de levar a minha cruz? É sua. Pega a sua cruz. E vamos aqui, ó. Tomar a cruz significa ter Jesus não apenas como Salvador, mas principalmente como Senhor que nos controla. Eu tenho certeza, a minha filha mais nova, se eu falar assim, pula de cima que eu te pego, ela vai pular, porque ela sabe que eu vou cuidar dela. Nós temos que ter essa convicção. Deus, o Senhor que cuida de mim. Nós temos que ter essa segurança, irmãos. Porque quantas pessoas, recentemente chegou pessoas na igreja. Pastor, olha, eu estou aqui com o Senhor, não vou abrir obreiro, eu vou fazer a obra, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Irmão arrumou um emprego, não sobra nem uma horinha mais para ir no domingo no culto. Nem uma horinha. Largou a cruz de pregar. Não, eu sou pregador, já faço a igreja crescer. Sabe? Aí chegou em mim lá, né? Acho que eu tenho mais um tempinho. Aí já estava com uns 2 meses, não ia na igreja. Estava lá na igreja, bateu na porta, disse, pode entrar. Eu deixei a porta aberta e voou. Era o irmão. Ô pastor, fala assim, ô irmão, preciso falar com o senhor. Eu disse, vai, senta aí, vamos conversar. Disse, olha pastor, lá no Brasil eu cuidava de igreja, eu fazia isso, eu fazia aquilo, a igreja crescia, tem uma igreja que tem lugar para 10 mil membros, eu que tenho que construir a igreja. Eu disse, é. E se o senhor não tiver lugar para mim aqui, eu vou caçar outro canto. Eu disse, irmão, eu disse, olha, o senhor nem vinha na igreja, o senhor não está mais. O senhor não dizima na igreja. Ninguém te vê na igreja. Tem aqui uns 10 pastores. Se eu colocar o senhor na igreja, os pastores vão tudo embora. Eu falei assim, mas que negócio, eu nem vim na igreja. E outra coisa, fala agora para o senhor aqui. O senhor pediu para o fulano comprar uma cabine de telefone para o senhor aí, custou aí umas 3 cabines, umas 30 libras. Já está com 2 meses, o senhor não paga aí, Eloy. Parece que o senhor passou o trabalho para ele falou que não vai fazer não. Porque o senhor não paga, agora um trabalho de 1000 libras o senhor vai pagar? Não vai. Aí ele... Pastor, eu gostei que o senhor falou para mim, eu preciso melhorar mesmo nisso. Deixa eu falar outra coisa para o senhor.
O senhor se vangloria demais, para com isso. Já tem uns 3 finais de semana que eu falei isso, nunca mais voltou na igreja não, irmão. Mas ele ouviu. Ouviu. Aí, eles, sabe, começou a falar mal dos obreiros. Pastor, esses obreiros do senhor é tudo endemoniado. Eu disse, irmão, por quê? Por quê? Não vi isso não. Não vi isso não. Me ajuda aí então, mostra aí como é que é. E daí, irmão, vamos lá. Nos protege e nos cobre com o seu precioso sangue. O Senhor nos guarda. Quando nós carregamos a nossa própria cruz. Mas nem Jesus, nós temos que ter um cuidado. Que o Vinícius, quando chegou na igreja, ele queria entrar no céu com a cruz. Eu disse, não tem jeito de você entrar no céu com a cruz. Nem Jesus entrou. Nós temos que ir largando os pesos, né? Nós temos que ir ficando leve. A primeira coisa que Paulo fez no navio foi jogar as cargas fora. Né? Às vezes nós chegamos na igreja com muito trenzinho ruim. Aí nós temos que ir limpando. Pastor, não dou conta disso. Vamos orar. Pastor, às vezes eu quero pregar, mas eu começo a pregar, eu faço amizade, logo eu brigo. Vamos orar para não brigar. Vamos orar. A cruz. Tem um pastor Júlio Janiel, lá de Goiânia, do Vila Nova. Eu trouxe ele aqui na igreja, ele contou na igreja que uma vez foi 3 amigos, só os homens, juntou na casa de um lá, as mulheres tinham ido passear, sabe, ficou só os homens. E aí um deles assim, você não tem coragem de contar para ninguém seu lado fraco, não? E disse, eu nunca contei, não. Vamos confessar para nós aqui o lado fraco daqui de cada um aqui. Aí eu falei assim, o que você gosta de fazer? Mas eu não aguento ver uma mulher bonita, eu não tiro o olho dela. Fico olhando para ela. E o outro disse, e você? Eu não aguento ver um vinho. Quando eu ver uma garrafa de vinho, eu mando tudo para dentro. Eu tomo tudo. E virou pro outro, e você? E se eu não aguento ficar calado, eu conto tudo. Renuncia. Irmã, só para você rir um pouquinho. A cruz do cristão, olha aqui, irmão, o que inclui? Olha o que inclui na cruz aqui, uma das coisas, aflições. Olha, vai ainda. Perseguições, tribulações. A palavra de Deus diz, João 16:33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições. Agora Jesus vence, olha, eu venci o mundo. Por que ele venceu o mundo? Para nós. Ele venceu o mundo, ele enfrentou as aflições, as lutas. Por quem? Por mim e por você. Então por isso vale a pena, irmãos, lutar com a cruz, sabe, lutando, pelejando, porque tem coisa que é para você passar. O testemunho será seu. O testemunho será seu. Aquela mulher, 12 anos de fluxo de sangue. 12 anos. E Jairo, em algumas versões, eu até falei domingo na igreja, em algumas versões dizem que ele era o maioral da sinagoga, o chefe. E quando o Jairo vai atrás de Jesus e vai levando Jesus para a casa dele, quem toca em Jesus? Antes de Jesus chegar na casa de Jairo, uma leprosa. E quando Jesus questiona o povo que ali estava, Pedro diz assim, olha, Senhor, mas tanta gente só pergunta isso. Eu quero até entender que Jesus diz assim, Pedro, fica calado aí, porque o meu problema não é com a multidão e nem com você, é com Jairo. Porque por muitos anos Jairo impediu as pessoas de entrar na igreja dele. Ele selecionava, ele era um homem seleto, só entrava as pessoas, sabe, bem vestidas, bem queridas, só a classe alta. E agora ele tem que levar um leproso lá para dentro da casa dele para curar a filha dele.
Porque quando uma pessoa leprosa tocava em outra, aquela pessoa também tornava leprosa. Então, para Jairo, aquele homem que era Jesus, estava leproso. E ele se viu na obrigação de levar aquele homem lá na casa dele, para mudar a história dele, dizendo assim: olha, a partir de hoje, na sua igreja, você tem que mudar a visão, você tem que orar pelos menos favorecidos, pelos órfãos, pelas viúvas. Irmão, e ser missionário, culto de missão, não é nada além do que isso, de olhar para os necessitados. Essa é a igreja que Jesus quer. Jesus quer uma igreja que quer servir Ele. Jesus quer uma igreja que renuncia todos os dias. Jesus quer uma igreja que pegue a sua cruz e siga Ele. O que é pegar a cruz? Não murmurar. Não murmurar pela circunstância. Não murmurar pelo trabalho que você tem. Antes profetiza sobre ele. Não murmurar sobre a esposa que você tem. Não murmurar sobre o esposo que você tem, mas profetizar. Eu quero concluir. Eu tinha um pastor lá em Santa Terezinha de Goiás, da igreja Madureira, pastor Wagner, isso em 94. Ele conta que tinha uma senhora que ia na igreja, no ciclo dele, e fazia parte do ciclo de oração. E toda manhã, de segunda a sexta, às 8 da manhã, ela estava lá na igreja, sem falhar um dia da semana. E o marido dela era alcoólatra. E às vezes ele chegava em casa às 10, 11 horas da noite, meia-noite, com 2, 3, 4 amigos. Comprava um frango e acordava ela para fazer frango a passarinho, para ele beber e jogar truco com os amigos. Ela levantava sem reclamar, lavava o rosto e dizia para ele: você é um santo homem de Deus. Você é um escolhido de Deus. Sabe, e ela fez isso por muitos e muitos anos. Olha que cruz. E um certo dia, ele chegou, levantou ela e disse: você é um santo homem de Deus. E ela foi para a cozinha, e ele foi atrás e chegou e abraçou ela por trás, chorando. Disse: olha, vai deitar, não precisa fazer mais nada. Ele foi lá e mandou todos os amigos irem embora. Os amigos todos foram embora. E ele não falou nada, tomou banho, deitou. E no outro dia, cedinho, ela levantou e foi para a igreja. E quando ele entra na igreja, passa uns 2 minutinhos, ele chega e dobra o joelho. As irmãs começam a orar naquela manhã, ora ali por mais de 1 hora, e faz um apelo, e ele é a pessoa que aceita Jesus, entrega para Jesus. E o pastor disse que ele já era pastor com a sua esposa, e pregava e contava este testemunho. Contava este testemunho, irmãos. Profetiza. Profetiza. Não perca tempo, profetiza. 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 O mesmo pastor contou um dia que a mulher também ia para a igreja orar. E um dia anterior, a criança de 8 anos disse: mãe, nós não temos nada na despensa. Não temos nada. Disse: não preocupa, meu filho. Mãe, mas eu vi que a senhora cozinhou a última comida hoje. O que vamos comer amanhã no almoço? Não preocupa, que Deus vai prover. Ela foi para a igreja de manhã. E quando ela chega em casa, o menininho bate nela: mãe, não tem nada para comer, senão Deus vai prover. E ela vai para o fundo do quintal e começa a varrer o quintal, lá embaixo. E de repente bate na porta. Ela sai lá para ver, ó. Não sei se você conhece aquela bicicleta cargueira de supermercado no Brasil, com 2 caixas. O senhor mandou entregar essa comida para a senhora, essa mercadoria? É isso? Não, está no endereço errado, não é para mim. Mas isso aqui não é o endereço tal? Sim, então mandou entregar aqui. Irmãos, tanto frango, tanta comida, estava tudo ali. Sabe por quê? Porque ela não importou com a cruz, com a dificuldade. Antes ela foi louvar a Deus. Ela foi adorar a Deus e Deus honrou ela. Sabe, honra a Deus. Faça como a mulher do cântaro. Lança sobre ele. Se Deus, a partir de hoje eu vou ser diferente, eu vou ser o verdadeiro missionário. Você ainda não chegou ao ponto do gadareno. O gadareno tinha perdido toda a família, toda. Ninguém convivia com ele, ele tinha uma vida antissocial. Ninguém queria ele. Você ainda não chegou a este ponto. Você ainda não se machuca, você tem veste, você ainda não vive no cemitério. Você ainda não vive lá. Não, sabe? Mas quando Jesus chegou na vida daquele homem, a primeira coisa, porque a palavra de Deus diz que ele sentou. Eu nunca vi um endemoniado sentar, mas naquele dia ele sentou. A Bíblia diz que ele vestiu, ficou em decência. E a Bíblia diz que ele estava em perfeito juízo.
Naquele dia Jesus restaurou aquele homem e enviou ele para casa, ou enviou ele para o céu. Ele não queria ir com ele para eles, ele queria ir com Jesus. Mas Jesus não, você vai voltar para os seus. Você vai voltar lá para a sua casa e vai dizer que eu mudei a tua história. E às vezes eu e você, muitos já chegaram aqui, já passou pela igreja. Assim, pastor, eu estou aqui, eu perdi a família, eu não tenho mais ninguém, estou aqui brigado, estou divorciando, os meus filhos me odeiam. Deus às vezes te tirou de lá e trouxe para cá para Ele mudar a tua história. E dentro de um tempo Ele vai te enviar para lá para você alcançar os seus. Ele quer mudar a tua história hoje. Ele quer mudar a tua história agora. Ele quer contar com você. Mas para isso você tem que querer. Nós temos que ser útil. Útil é onde, pastor? Na casa do Pai. Útil é onde, pastor? Lá na sua casa. Útil é onde, pastor? Lá no seu trabalho. Você é missionário. Vamos fazer missão. Vamos começar pela igreja. Vamos mudar a nossa história, a história da igreja. Vamos abraçar com o pastor. Pastor, eu não toco, mas vou aprender. Pastor, eu não prego, mas vou pregar. Pastor, não sei orar, mas eu vou orar. Pastor, não sei jejuar, nunca jejuei. Pega a sua cruz. Mas para isso você tem que querer em fazer a diferença. Tem que querer. Você tem que querer. Nós temos que querer servir a Deus de verdade. Nós temos que querer mudar a história de alguém, mas para isso nós temos que querer mudar a nossa história. Os homens que seguiram Jesus, a vida deles nunca mais foi a mesma. E quando Jesus parte, Pedro se encontra de frente a uma grande multidão, e ele começa a anunciar o Deus Todo-Poderoso, ele começa a falar do Jesus que caminhou com ele. E aquela multidão se rende, aquela multidão pede mudança, aquela multidão se batiza. E daí vem João dizendo assim, olha, eu toquei nele, eu abracei ele, eu beijei ele, eu deitei nele. Uma coisa eu tenho para dizer para vocês, que nele não há trevas, ele é luz. Esse é o Jesus que nós pregamos. Quando nós nos aproximamos nele, nós nos tornamos luz, nós nos tornamos um farol, e as pessoas têm o desejo de vir, querer estar conosco. A pessoa vai correr para vir para a igreja, porque sabe que você está aqui, sabe que o Deus que transformou a minha e a tua vida está aqui, Ele habita em nós, e as pessoas vão querer vir para a igreja, porque é aqui que elas são curadas, aqui que as cruzes é deixada, é aqui que a transformação de verdade. Aí fora só é engano, aí fora só é engano. Por um momento uma cerveja, por um momento um baseado aí, mas é um momento. Eu estou falando de um Deus que muda a história, que muda cativeiro, e Ele quer mudar a nossa história. Quero convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Quero que você canta Mãos que Cura. Pode, Vinícius. Você vai colocar a mão no teu coração, você vai fechar os teus olhos e você vai clamar a Deus: Senhor, esta mão tem que curar. Senhor, esses pés são teus. Vamos lá. Fala com Deus. Minhas mãos não é mais minha, não são mais minhas. Sim, é verdade, ó Deus. São tuas, Senhor. Em tuas mãos eu as entrego como instrumento de amor. Sim, Senhor. Usa as minhas mãos para abençoar alguém que precisa de um milagre. Faça as minhas mãos as tuas mãos e muda hoje a história de alguém. Usa-me, usa-me, Senhor. Se as minhas mãos te servem, usa-me, 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 Senhor. Se te serve a minha vida, eis-me aqui. Sim, Deus. Minha voz é dele. não é só minha,
é tua, Senhor. Irmãos, em Gálatas 2:20, um homem que era sanguinário, um homem que consentia matar pessoas, um homem que tinha carta na mão para matar pessoas, quando ele encontra Jesus, ele vai escrever um versículo na Bíblia, Gálatas 2:20, diz: e já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, e a vida que viva na carne, viva na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Renúncia, renúncia, e disse: eu não sou mais o mesmo. Jesus encontra Pedro, quando ele manda o recado, ele disse, quando vai todo mundo embora, Pedro era o líder, Pedro está na praia. Pedro disse: Senhor, eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te deixar. Jesus sabia que aquilo ia acontecer, Jesus poderia ter impedido aquilo, mas Jesus deixa acontecer para que Pedro veja quem ele era. E às vezes Deus nos permite nós vermos quem verdadeiramente somos. E quando Pedro viu que ele traiu o Cristo, que ele não devia ter feito aquilo, ele revolta, ele vai embora, ele abandona tudo. Ele volta para a praia para pescar. E com Pedro tinha mais 6 pessoas. E ali estavam 7 pessoas. Dentre as 7, 5 tinham nomes, mas 2 não tinham nome. E essas 2 sem nomes, era nós que estávamos ali, representando nós ali. E Jesus chega ali no meio daqueles homens, tinha pão e peixe na areia. Ele não queria peixe, ele queria Pedro. E quando ele chama Pedro, eu creio que ele chega a nada, ele diz: é o Cristo, eu vou lá ver ele, vou ver o que ele vai falar, vou ver o sermão que ele tem para mim. Jesus aparta os 6 para lá. E Jesus começa a caminhar com Pedro. Tem um diálogo. Se Pedro, você é especial para mim. Aleluia. Pedro, eu vim para você, Pedro. Você para mim, Pedro, é útil. E tira o nome do Pedro ali da Bíblia. Coloca o teu nome e começa a ver Jesus falando contigo nesta noite. Se você, qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Ele está dizendo que você é útil para Ele, você é útil. Você é importante para Ele. Você é escolhida dEle. Ele morreu na cruz para a senhora, porque a senhora é especial, a senhora é escolhida dEle. Ele veio, Ele morreu para mim e para você. Eu quero, o pastor vai orar, ele vai orar. Eu quero perguntar para alguém, se tem alguém que queria entregar assim como Pedro entregou. Sabe, alguém fazer um voto para renovar a aliança. Ele disse: eu quero ser um missionário. Eu não quero só que vá, eu quero ir, eu quero trabalhar, eu quero estar junto, eu quero fortalecer pessoas. Jesus chama pessoas a fazer missão. Jesus te chama a sair do comodismo. Jesus quer uma aliança com você, como Ele foi lá fazer uma aliança, renovar a aliança com Pedro. Enquanto o Vinícius canta, o pastor sobe, você decide. Se você quer renovar a aliança, para anunciar as boas novas, em nome de Jesus. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Tem alguém para vir, para renovar a aliança com o Senhor? É assim mesmo, as decepções, eu te chamei. Aleluia, Jesus. Apesar do passado, apesar